Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Pedagogia Hospitalar. Hoje nós vamos falar sobre classes hospitalares e os recursos, os materiais que os professores utilizam nas suas aulas. Eu tinha falado na segunda aula que as classes hospitalares seriam na última aula, porém teve um equívoco da minha parte e vai ser hoje, tá? A última aula é os desafios e a entrevista lá com a enfermeira do Pequeno Príncipe, Amanda Prodóximo, tá bom? Então, é isso, espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou passar para vocês, né? E o primeiro tema que a gente vai falar agora é classes hospitalares. Vamos lá, vamos falar sobre a pedagogia hospitalar. A implantação da classe hospitalar nos hospitais pretende integrar a criança doente no seu modo de vida, tão rápido quanto possível, dentro de um ambiente acolhedor e humanizado, mantendo contato com o mundo exterior, privilegiando suas relações sociais e familiares. As classes hospitalares constituem uma necessidade para o hospital, para a criança, para a família, para a equipe de profissionais ligados à educação e à saúde. Então, ali, como vocês puderam ver, durante o decorrer desse curso, mas como alguns sabem, que o professor, ele trabalha em equipe, com uma equipe multidisciplinar, que contém vários profissionais, Então, ali, o profissional da saúde e o profissional da educação trabalham em conjunto. Dando continuidade aqui, ao texto, sua criação é uma questão social, A criação da classe hospitalar é uma questão social que deve ser vista com seriedade, responsabilidade e, principalmente, promover uma melhor qualidade de vida. A classe hospitalar dirige-se a crianças e jovens, mas deve se estender às famílias, sobretudo aquelas que não acham pertinente falar sobre a doença com seus filhos. Aí vem muito essa parte de ajudar as famílias, porque muitas vezes o pai e a mãe não querem falar com a criança sobre a doença que a criança está enfrentando, Então, aí o professor vem um pouco para amenizar, nessa parte, buscando recuperar a socialização da criança por um processo de inclusão, dando continuidade à sua aprendizagem. Essa inclusão social será resultado do processo educativo e recreativo. Embora a escola seja um fator externo à patologia, a criança irá manter o vínculo com o seu mundo exterior, através das atividades das classes hospitalares. Se a escola deve ser promotora da saúde, no hospital pode-se manter a escolarização. A Secretaria de Educação Especial define como classe hospitalar o atendimento pedagógico educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância da internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital dia e hospital semana, ou em serviços de atenção integral à saúde mental. Então, ali está falando, que a oferta da classe hospitalar, tanto é para aquela criança ou adolescente, jovem, que fica internado lá por um longo período, faz a sua internação no hospital, tanto para aquela criança, para aquele paciente que vai
uma vez na semana ou só foi lá dia por dia, né? Não fica internado, mas vai lá todo dia. Então, ali, dando continuidade, né, sobre as classes hospitalares, as classes hospitalares são, em geral, resultado de convênio entre as secretarias de educação e de saúde, né? Ambas trabalham juntas. Parece relevante ressaltar que cabem aos hospitais, basicamente, ceder espaços para as instalações das classes hospitalares. Este atendimento pedagógico educacional tende a ocorrer nas enfermarias, o que nota não haver, por parte dos hospitais, o cuidado com o espaço a ser utilizado por esta modalidade de atendimento. Devemos, então, considerar a necessidade de classificar aos hospitais o trabalho realizado pelas classes hospitalares, a fim de que estas possam dispor de acomodações mais adequadas para o exercício de suas atividades. Faz-se necessário transpor barreiras e, por meio de esforços unificados, garantir a excelência dos serviços, sejam estes prestados por professores, pessoal da saúde ou quaisquer outros profissionais que atuam no ambiente hospitalar. Então, ali, essa fala que eu tive agora é de Fonseca. Quem falou foi Fonseca, 1995. Então, ali é bem importante, gente, essa fala, porque a gente viu nas aulas anteriores um pouco como que é, né, essas classes hospitalares, o ambiente. Teve a coordenadora lá do Hospital Pequeno Príncipe que falou que os pacientes, né, os educandos, são atendidos até nos corredores, né? Então, assim, poderia dar uma atenção maior nessa parte, né? Investir mais, né, na qualidade ali dessa parte do espaço, né? Aonde vai se dar essa aula para essa criança, né? Contribuindo assim para a qualificação da assistência prestada em hospitais. A sistemática de atuação das classes hospitalares no Brasil é semelhante à que norteia esse tipo de trabalho em outros países. Por exemplo, em Oxford, na Inglaterra, o atendimento pedagógico e educacional oferecido visa, assim como no Brasil, dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem das crianças e jovens hospitalizados. Essa fala também é de Fonseca, não, desculpe. Essa fala é de Fassan, de 1982. Então, ali, como nós percebemos, né, a classe hospitalar é uma coisa que deveria realmente ter em todos os hospitais, né? Deveria se investir mais, né, nessa área, porque é uma área muito importante, como a gente pôde perceber no decorrer desse curso. É uma área muito importante, tanto para a criança como para as famílias ali, né? Porque elas fazem também esse processo, né, da educação. Então, deveria se investir mais, porque a gente não vai deixar de ter pessoas doentes, né, no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil, né? Nunca, nós não vamos deixar de ter pessoas de crianças e jovens que vão perder o ano, né? Que por conta de alguma doença que eles estão enfrentando, por conta de alguma fratura que eles sofreram. Então, deveria se investir mais, né? Porque é uma área que realmente é muito humanizadora, né? E é muito rica, porque ela pensa, né, na continuidade, né, da educação desse educando.
Quero trazer uma fala aqui para vocês que é bem bacana. Em vez de ter tarefa de casa, eles têm tarefa de cama. Mas para por aí a diferença da rotina de quem vive em uma situação de internação e está temporariamente afastado das salas de aula. Então, ali veja que tocante, né? Em vez de tarefa de casa, as crianças têm tarefa de cama, porque esse é o ambiente que eles ficam ali internados, né? No leito ou na UTI. Trazendo um pouco para vocês sobre a Lei de Diretrizes e Bases, tanto a Lei de Diretrizes e Bases quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que o poder público garanta o seu direito ao atendimento pedagógico educacional, em consonância com o currículo escolar. Ao dar prosseguimento às suas atividades de estudo, o aluno retoma o hábito mais importante do seu cotidiano e, com isso, recobra sua autoestima, o senso de normalidade e socialização. É por isso que as chamadas classes hospitalares são um santo remédio para a criança, porque elas têm o gosto doce da esperança do futuro. Gente, olha, é tocante, né, essa fala ali, porque, nossa, vocês verem a importância que tem as classes hospitalares, né, quando a gente fala, deveria existir em todos os hospitais, né, onde jovens e crianças ficam internados, deveria, porque olha a importância que tem uma classe hospitalar, porque elas têm o gosto doce da esperança no futuro. Não precisa falar mais nada, né? Mas vamos continuar falando, né? Precisa. Depois de quase 10 anos trabalhando em turmas, ali voltando lá a professora Elizabeth, né? Que é aquela entrevista que a gente começou lendo ontem. Então, depois de quase 10 anos que ela trabalha em turmas regulares lá no Rio de Janeiro, a professora Elizabeth Leitão passou por uma experiência que mudou o curso de sua carreira no magistério. Foi quando, em 1985, ela acompanhou por 2 semanas o marido hospitalizado. Aí a fala dela, ela que disse isso, a Elizabeth Leitão. Descobri como é ruim ficar doente, longe da família, e o quanto é importante romper com esse tipo de solidão. Na ocasião, uma amiga me apresentou as classes hospitalares e fiz minha opção pelo Hospital Municipal Jesus. Então, queria pedir desculpa aqui, porque ontem eu troquei o nome, né? Eu falei que o hospital era Menino Jesus. Então, é Hospital Municipal Jesus. Só Jesus, tá bom, gente? Falando ali um pouquinho sobre esse hospital, o Hospital Municipal Jesus é uma referência. E graças a ele, o município do Rio de Janeiro foi pioneiro neste tipo de atendimento em todo o Brasil. A primeira classe hospitalar lá que começou a funcionar na Vila Isabel no dia 14 de agosto de 1950. No entanto, a legislação brasileira só passou a reconhecer as classes hospitalares oficialmente há 20 anos, quando foi publicado a Política Nacional de Educação Especial. Em junho de 2014, tanto cuidado com a educação das crianças internadas foi recompensado. Uma portaria interministerial celebra entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Concedeu o Hospital Municipal Jesus a certificação de hospital de ensino.
Por enquanto, ele é o único do estado do Rio de Janeiro, sendo que existem apenas outros 10 em todo o Brasil. O selo de qualidade reconhece a instituição como adequada para o desenvolvimento de boas práticas assistenciais e educacionais, além de garantir recursos ministeriais para as ações de melhoria em diversas áreas do hospital. Então, ali, gente, vocês viram a fala, existem apenas 10 hospitais em todo o Brasil, né, com certificado, né, para essa prática da pedagogia hospitalar. Então, aqui no Paraná já tem bastante, né, visto assim pelo Brasil todo. O Hospital Jesus no Hospital Jesus, a parte da manhã se destina ao atendimento dos pacientes no leito, enquanto à tarde, quem poderá sair da enfermaria vai à sala de aula. Atualmente, são 4 profissionais de ensino à disposição do hospital, o que faz com que o atendimento seja prestado apenas a partir dos 3 anos. Então, para ter o atendimento da classe hospitalar, ali é a partir dos 3 anos de idade. Nas palavras de Elizabeth, a reação da maioria surpreende, em especial o dos pais. Daí ali uma fala de um pai. A gente imagina que as crianças não vão gostar, mas acontece o inverso, elas ficam muito felizes. A professora acredita que quanto mais informação curricular sobre as classes hospitalares, mais se pode contribuir para o estreitamento das relações entre educadores, equipe médica e família, o que colabora para fortalecer políticas específicas. Segundo a veterana, atuar nesta área requer um perfil diferenciado, que implica uma disponibilidade e uma abertura ainda maior para o aluno, né? Então, ali, a gente tirou uma coisa bem importante ali desse texto, né? Que não tinha ainda sido falado, que a partir de quantos anos, né? Que as crianças são atendidas, que se fala crianças, mas bebês, né? Também são crianças. Crianças de 1 ano, mas ali é a partir dos 3 anos que as crianças são inseridas nas classes hospitalares, né? E realmente é um pensamento, né? Essa parte ali do depoimento de um pai, realmente é um pensamento nosso, né? Eu mesmo tenho um filho, eu penso assim, eu vou internar ele lá, porque ele tá doente, tá passando por uma dificuldade. Ele vai ficar internado, já tem todo esse problema dele estar lá no hospital internado, então ele não vai querer estudar, ele não vai querer participar de uma classe hospitalar para estudar. Daí ali a gente vê que é totalmente o inverso. Eles querem fazer, eles querem participar, porque é uma coisa diferente para eles, sai daquela rotina do dia inteiro do hospital. Desliga eles um pouco desse mundo hospitalar, né? Traz eles um pouco para o mundo exterior aqui fora. Então ali eu quero trazer esse recorte para vocês da fala de Miriam Gerbes Lopes. Ela atua como coordenadora das classes hospitalares no Instituto Helena Antipoff. A sigla é IHA. Então, a Miriam explica que, apesar da demanda de profissionais, o Instituto realiza uma entrevista individual com os candidatos ali para participar, né, para entrar, né, ingressar nessa profissão de professor hospitalar. Então, eles fazem uma entrevista individual com os candidatos, na qual são explicadas pormenorizadamente
as peculiaridades do dia a dia, como os cuidados para a desinfecção dos materiais didáticos, por exemplo. Para Miriam, o principal é que o desejo parta, como no caso de Elizabeth, de uma iniciativa própria. Eu mesma atuei por alguns anos em classes hospitalares e percebi que as pessoas não entendiam o que eram, né? Elas pensavam que era apenas algo para ocupar o tempo das crianças, né? Mas vai muito mais além disso, né? A importância que tem essa classe hospitalar não é só apenas ocupar o tempo da criança. Então, essa fala ali de Elizabeth, da Elizabeth Leitão. Dando continuidade ali à fala da Elizabeth, né, que ela coloca ali: eu mesma atuei por alguns anos em classes hospitalares e percebi que as pessoas não entendiam o que é. Pensavam que fosse um tipo de voluntariado, quando o que existe, na verdade, é um trabalho sério e sistemático. Nem todo mundo consegue trabalhar dentro de um hospital sem deixar-se abater. Os alunos precisam de incentivo frequente para lidar melhor com os obstáculos desconhecidos, como dificuldade de locomoção, horários certos para tomar os remédios, restrições alimentares, procedimentos invasivos e indisposição. Por isso mesmo, o professor se esmera ainda mais ao trabalhar fora da escola, dentro do hospital. Então, ali essa fala dela ela é bem importante, né? Porque é o que muitos pensam, né? Por não ter esse conhecimento do que é uma classe hospitalar. Então, também seria bem importante vários pais assistirem, né, esse vídeo e entenderem melhor o que é uma classe hospitalar, né? Porque ali, como ela cita, o professor, ele trabalha dobrado, né? Porque não é só o desenvolvimento dele, também tem tudo o emocional, a fragilidade da criança ali, né? Incentivar ela sempre a estar alegre, a estar feliz, né? Não deixar ela se abater com aquela doença. Então, realmente, são para poucos. Poucos conseguem trabalhar ali nessa área, porque não é só o professor chegar lá e passar o conteúdo para a criança ou ter um pouco de afetividade. Ela tem afetividade com a minha criança ali e pronto, né? Lá não, lá é muito mais que isso, né? Porque você, mesmo que o teu aluno não esteja bem, ou você não esteja bem naquele dia, você de maneira nenhuma pode demonstrar para ele, né? Você sempre tem que chegar lá bem, feliz, porque você é a pessoa que vai trazer um pouco de alegria para o dia daquela criança ou jovem. Ali, dando continuidade ao nosso estudo, outra corrente de pensamento segue os passos como os da professora doutora Regina Tan, que sugere a construção de uma prática pedagógica com características próprias do contexto, tempos e espaços hospitalares e não simplesmente transplantando da escola para o hospital, segundo a autora, 1997. Faz-se necessária a construção de uma pedagogia clínica, termo utilizado em seu próprio artigo publicado na revista Ciência Hoje. Com forte embasamento na teoria da emoção do médico francês Henri Wallon, 1879 a 1962. Essa fala ali. Tan defende a ideia de que o conhecimento pode contribuir para o bem-estar físico, psíquico e emocional da criança enferma, mas não necessariamente o conhecimento curricular ensina no espaço escolar.
Segundo ela, o conhecimento escolar é o efeito colateral de uma ação que visa primordialmente a recuperação da saúde. O trabalho do professor é ensinar, não há dúvidas, mas isso será feito tendo-se em vista o objetivo maior, a recuperação da saúde, pela qual trabalham todos os profissionais do hospital. Então, aquela equipe multidisciplinar que o professor tem que trabalhar junto com eles. Então, desta forma, acreditamos que tais correntes de pensamento, embora com especificidades próprias, tendem a se integrar na prática pedagógica hospitalar. A educação em hospitais oferece um amplo leque de possibilidades e de um acontecer múltiplo e diversificado, que não deve ficar aprisionado a classificações ou enquadres. Tentando definir pedagogia hospitalar, poderá nos trazer alguns esclarecimentos quanto à função e possíveis contribuições do professor no hospital e o seu papel como ponte entre a relação escola, em relação à escola. Poderá também nos ajudar a analisar a formação e sua preparação para atuar com crianças em ambientes visivelmente diferentes do que da sala de aula. Então, podemos entender que a pedagogia hospitalar é uma proposta pedagógica e, nesta linha de entendimento, uma investigação que busque compreender o papel da educação no hospital como política pública para reinclusão da criança hospitalizada tem como sua ação principal não somente a análise documental, mas também a observação participante, cujas informações coletadas receberiam um tratamento qualitativo à luz da compreensão do pesquisador, envolvendo ainda a dimensão sócio-histórica, na qual o pesquisador e sujeitos da pesquisa encontram-se diretamente inseridos. Então, segundo Cholent, 1985, a compreender uma pesquisa de caráter qualitativo, o pesquisador deve estar ciente de que o processo cognitivo encontra-se centrado no sujeito, entendido enquanto sua postura interpretativa e compreensiva acerca do objeto e das condições sociais da relação que o circunda. Aqui a duração durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de todas as atividades intencional dos atores da situação. A pesquisa não se limita a uma forma de ação, de risco de ativismo. Pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e conhecimento ou o nível consciência das pessoas e grupos considerados. No plano individual, o pesquisador logo se defronta com a sua implicação psicoafetiva. Bayer, 1985. Pois na pesquisa qualitativa, o objeto de investigação frequentemente questiona os funcionamentos da personalidade profunda, principalmente quando a dialética vida-morte torna-se a essência do trabalho psicopedagógico, como naquele desenvolvimento dentro do hospital. A implantação do pesquisador é parte inerente e dinâmica do processo da construção do conhecimento. Assim, houve uma ciência humana. Haverá necessariamente
a colagem da implantação do pesquisador em sua multidimensionalidade simbólica e imaginária. Analisando essa parte do texto, né, o pesquisador desempenha, então, o seu papel profissional numa dialética que articula constantemente com a implicação. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a escuta pedagógica, né, que é uma forma de trabalho dos professores lá nas classes hospitalares com os educandos. Então, essa fala que eu vou estar passando aqui para vocês é de Sequin, 1997. A fala da escuta pedagógica para agenciar conexões, necessidades intelectuais, emoções e pensamentos e que entendemos como pontos importantes para serem recuperados. Segundo este autor, o termo escuta provém da psicanálise e diferencia-se da audição. Enquanto a audição se refere-se à apresentação, compreensão de vozes e sons audíveis, a escuta se refere à apreensão e compreensão de expectativas e sentidos, ouvindo através de palavras, as lacunas do que é dito e os silêncios, ouvindo expressões e gestos, condutas e posturas. A escuta não é limitada ao campo da fala ou do falado. É mais do que isso. Busca prescrutar os mundos interpessoais que constituem nossa subjetividade para cartografar o movimento das forças de vida que engendram, desculpe, gente, é uma palavra difícil, nossa singularidade. Então, aquilo que eu li agora está na página 31, lá da citação de Sequin. A escuta pedagógica diferencia-se das demais escutas realizadas pelo serviço social ou psicologia no hospital. Ao trazer a marca da construção do conhecimento sobre aquele espaço, aquela rotina, as informações médicas ou aquela doença, de forma lúdica e, ao mesmo tempo, didática. Na realidade, é uma escuta sem eco. É uma escuta da qual brota o diálogo, que é a base de toda a educação. A importância da pesquisa em espaços diferenciados de atuação pedagógica. Nesta linha de pensamento, uma investigação que busque compreender o papel da educação nos hospitais, como política pública, né, para a inclusão das crianças hospitalizadas. Então, ali nessa fala, gente, um dos pontos, né, que eles falam ali, que é feito essa escuta pedagógica, que é uma escuta diferenciada, né, que é a escuta no todo, né, que envolve o movimento, né, não é só a fala. Então, ali para vocês verem como é diferenciado o trabalho desse professor com as crianças, porque realmente eles veem a criança no todo, no ser global. Então, ali, qualquer gesto, qualquer movimento, tentativa de fala, ou a fala mesmo, né? É essa escuta pedagógica ali que eles estão falando no texto. Então, também se fala muito ali, né? Que nas classes hospitalares, todo o conteúdo é trabalhado de forma lúdica, de forma prazerosa para as crianças, para não ficar pesado para eles. Então, envolve muita a ludicidade, desde as crianças de 3 aninhos até os maiores de 14 anos. Então, gente, para fechar ali essa parte que eu estava falando, né? Esta definição ali, no entanto, ela não exclui o conceito de classe hospitalar. Pelo contrário, a pedagogia hospitalar parece ser mais abrangente,
pois não exclui a escolarização da criança, que se encontram internadas por várias semanas ou meses, mas a incorpora dentro de uma nova dinâmica educativa. Ali, após o impacto da hospitalização, que Spitz, 1965, né, ele fala que os outros já descreveram tão bem a função do pedagogo-professor, que necessita ser de ressignificação aquele espaço para a criança enferma. Porém, nada impede que este seja simultaneamente um espaço educativo, no sentido amplo do termo, e mais tarde, para a criança que permaneça por um longo tempo um espaço escolar, com a incorporação e o acompanhamento dos conteúdos escolares da série em que a criança encontra-se matriculada, a partir do contato com o professor da escola, ou na dificuldade de estabelecer contato com a instituição, os conteúdos poderão ser elaborados pelo próprio professor, de acordo com o nível que a criança está. E também de acordo com o nível de conhecimento e aprendizagem identificado pela criança hospitalizada. Então, daí, o professor, não tendo esse contato com a escola, né, o professor pedagogo irá fazer uma sondagem para ver em que nível de conhecimento de aprendizagem que a criança está, para daí dar continuidade, né, para daí poder aplicar ali a aula para a criança. O que se verifica na prática é uma infinidade de patologias infanto-juvenil que coexistem no mesmo espaço de atendimento médico hospitalar e que, por suas especificidades, demandam tempos e espaços diferenciados de atuação pedagógica. Agora uma fala de Paula, 2002. Ela identifica 3 grupos de crianças internadas em hospitais. Crianças que são internadas com graves comprometimentos físicos, afetivos, sociais e cognitivos e que permanecem durante muito tempo no hospital. Crianças que apresentam comportamentos moderados e que permanecem em média 15 dias nos hospitais, e crianças que são internadas com comprometimentos leves e que permanecem pouco tempo nos hospitais. Então, ali, essa fala de Paula, né, os tipos de crianças que são internadas, que ficam dentro desse ambiente hospitalar, né, doentes ou com fraturas, né? Então, o tempo ali também dentro do hospital faz toda a diferença quando se tem a classe hospitalar para criança. Agora vamos ver um trechinho de uma estudante de pedagogia, né? Falando por que ela escolheu, né, a área de pedagogia hospitalar para estar atuando. E também, logo em seguida, né, vamos ver um pouquinho mais sobre, né, o conceito de pedagogia hospitalar, né, sobre a classe hospitalar, que é o nosso tema de hoje, né, uma professora lá falando, né, sobre como é o trabalho, né, feito dentro da classe hospitalar. Vamos ver agora esses vídeos. As que a pedagogia oferece, porque nessa área eu encontrei humanização. Eu acho que na escola, quando a criança está alegre, está pulando, o professor poda muito, ele corta muito. E quando você vai para dentro do hospital e você vê a criança lá, sabe, que você é acostumado a ver criança correndo, feliz, perguntando, questionando, eu acho que eu encontrei o valor da criança, assim, que o pedagogo tem que fazer na educação, o verdadeiro cuidar e educar. Eu acho que eu me encontrei pela humanização mesmo, pelo amor. O trabalho na classe hospitalar é manter o vínculo da criança com a sua escola de origem,
continuar os conteúdos que ela trabalharia, que ela estaria aprendendo na escola. Então, quando a criança chega aqui, a gente faz a ficha da criança, preenchendo os dados, nome da escola, série ou ano que ela está. Se a criança é do Distrito Federal, a gente encaminha outras fichas, entra em contato telefônico com a escola, ou a direção, ou a própria professora, e a partir daí a gente começa o trabalho com a criança. O trabalho é muito pautado no lúdico, porque quando a criança chega na sala, que tem um ambiente assim bastante colorido, muitos brinquedos, a criança já quebra a barreira, já vê que tem um ambiente mais próximo do ambiente dela e não um ambiente hospitalar, e ela já começa a se divertir. Então, primeiro eu procuro fazer atividades lúdicas com essa criança. E depois eu vou entrando com outras atividades mais próprias da escolarização mesmo. O que mais diferencia a classe hospitalar de uma sala de aula convencional? Primeiro, na sala de aula nós temos um plano de aula anual, bimestral ou semestral, e temos um plano de aula semanal ou diário. Então, facilita muito o encaminhamento das atividades. A gente tem continuidade no trabalho que faz. É notório o desenvolvimento, a alegria que a criança tem ao receber o atendimento na classe hospitalar. Os próprios médicos, a equipe de enfermagem relatam que a criança melhora em todos os sentidos. Às vezes a criança chega aqui muito triste, sem apetite, e quando ela começa a brincar aqui na sala, ela resolve comer, ela começa a melhorar o seu quadro de saúde. Então a gente percebe assim que além do objetivo da classe hospitalar, que é trabalhar o pedagógico, a gente consegue ajudar muito também a criança no aspecto da própria saúde. Então, gente, agora eu vou estar mostrando para vocês alguns materiais que os professores utilizam lá para darem as suas aulas. Lembra que foi citado que tudo é bem lúdico, bem leve. Então, aí depois que a criança já teve, essa parte mais leve, que daí é aplicado mesmo os conteúdos mais parecidos com a escola. Mas, assim, primeiramente, sempre começa o trabalho com jogos, com brincadeiras. Então, eu quero mostrar para vocês agora alguns materiais que eu separei para estar mostrando aqui para vocês, que esses professores usam para estar aplicando nas crianças, de uma forma que eles vão estar brincando, vão estar jogando, se divertindo e ao mesmo tempo aprendendo. Então, vem comigo para ver esses materiais. Então, gente, os materiais são esses aqui, o jogo de xadrez. É um jogo que é mais para os grandes, que vai trabalhar lógica, vai trabalhar o raciocínio, vai trabalhar a questão da parte de estratégias. Então, ali no jogo mesmo, fala ali, ó, estimula habilidades como concentração, lógica, a formação de estratégias e criatividade. Então, ali, um jogo simples, mas que trabalha muitas coisas no jovem, que esse daqui é mais já pro jovem, não tanto para criança. Aqui, eu tenho aqui, esse não é bem um jogo, Esse é para formar palavras, o alfabeto móvel, esse daqui, Então, tem tanto esse tipo de letra como esse daqui. Então, a criança já vai aprender, esses dois tipos de letras que existem, já formando o seu nomezinho ali, com esse alfabeto móvel. Então, são coisas que são bem práticas, Eles vão estar aprendendo a escrever o nome deles
podem escrever o nome dos pais deles lá na hora, né? E eles estão brincando, porque isso daqui para eles é uma brincadeira, mas eles estão aprendendo ao mesmo tempo. Também tenho aqui o jogo da memória, né? O jogo da memória, a gente aprende muito com ele, né? Ele estimula o desenvolvimento da atenção, da percepção visual da criança, porque ali a criança ela vai ter que, né, vai estar tudo virado e ela vai ter que prestar atenção aonde está aquele desenho que ela quer para ela virar. Então, ali, um jogo também, né, que também vai estimular bastante o desenvolvimento da criança. Esse outro aqui, né, porque não é só de jogos feitos, né, já comprados. Esse daqui é um jogo que eu confeccionei com o meu filho, né, que também ele é bem interessante. Aqui não dá pra ver direito, mas foi ele que desenhou. Esse daqui ele tem 5 anos. É uma coruja e aqui é o ninho. Então, essa aqui é a mamãe e esse aqui é o ninho da mamãe. Aí, aqui pra gente jogar, eu precisei desenhar o meu também, né? A minha mamãe coruja e o ninho da minha mamãe. Aqui a gente desenhou os filhotinhos da coruja. Olha só, esse aqui foi tudo ele que desenhou. Os filhotinhos da coruja. Aí o jogo consiste no quê? A gente pega um dado e vira. Quanto deu no dado é o quanto de filhotinho que a gente vai colocar aqui dentro do ninho. Então, esse jogo aqui, confeccionado pela criança, vai estar trabalhando ali nela a contagem, também, né, os números, porque ela vai contar ali quantos que deu ali no dadinho. Deu 2, então quantas corujinhas eu tenho que colocar aqui? 2, né? Vai trabalhar também, né, as emoções dela, né, a frustração, a alegria. Então, é um jogo simples também, que dá para ser confeccionado com as crianças lá, e não tem muito segredo, né? E também tá trabalhando ali a matemática, porque ali eu tenho uma quantidade X aqui e outra aqui. Qual que tem mais? Qual que tem menos? Então, é tudo isso. Já nesse aqui, ele é uma história. É uma historinha, né, que aqui, ó, da minha casa. É uma historinha que dá para você brincar com a história. Tá aqui, conta a historinha de como é a casa do menininho. E daí ele vai ter que montar aqui, ó, como eu comecei aqui, né? Ele deitadinho no quarto dele. Daí a criança vai ter que pegar e arrumar ali certinho como que é o quarto. Daí tem a parte da cozinha, daí ela vai montar ali a parte da cozinha. Então, com a leitura, ela já interage, que torna bem mais atrativo para a criança. Aí, aqui são os quebra-cabeças. Que aqui, esse daqui, são para as crianças mais pequenas, né? Que elas têm um pouco mais de dificuldade para encontrar as pecinhas. Então, aqui, ó, são 4 peças. E daí, a criança tem que encontrar aqui as pecinhas que correspondem também ao bichinho. Então, aqui, daí, ele já vai estar trabalhando nesse quebra-cabeça aqui, já vai estar trabalhando, né, os animais com a criança, vai estar trabalhando com ela também a sua atenção, né, porque ela tem que prestar atenção. Opa, esse não encaixa com aquele, então não é esse bichinho. Vai estar trabalhando os nomes, porque vai nomear, né, girafa, urso, a cobra. E também para os maiores, claro,
tem esses quebra-cabeças que são mais elaborados, que demoram mais, que também são muito bons para trabalhar, né, a concentração e principalmente a paciência, porque tem que ter muita paciência para montar, né, esses quebra-cabeças. Também separei aqui para vocês que também é bem usado para trabalhar números e quantidades. Aqui a criança ela vai ter que procurar aqui certinho. Vai ter que contar quantas figuras tem aqui desse cogumelo, vai ter que achar um número correspondente a essa quantidade e também as bolinhas, né? Vai ter que contar quantas bolinhas tem para formar o parzinho, como eu fiz aqui, ó, né? Achei aqui 6 peixinhos, número 6, correspondente a 6 bolinhas. Então, também trabalha as cores, trabalha os números, as quantidades. Então, para vocês verem aqui, tudo é bem simples, bem lúdico, bem prazeroso para a criança. Essa outra parte aqui já é para as crianças mais pequenas, aquelas que realmente estão aprendendo, né, sobre os números, sobre as quantidades ali. Aqui ela tem o contato com o número e ela vai colocar os pinos correspondentes à quantidade de número ali. Ela vai tá trabalhando a contagem, né? Então, que número que é esse? Vamos contar quantos pinos eu vou colocar aqui. 1, 2, 3. Então, ela vai ver o formato do número e já vai ver, né, qual é a quantidade desse número. 3. Então, esse número vale 3 coisas. Então, ali já vai trabalhar bastante coisa também com a criança. Essa parte aqui já é para os maiores, né? Pro ensino médio, pro fundamental, 5º ano, né? Que já é um jogo que você aprende bastante também, né? E eles adoram a disputa, né? Aí tem aqui sobre a água, que o participante faz para o outro essas perguntas que estão aqui, né? E ele tem que acertar a resposta para ele seguir a quantidade de casinhas. Também joga o dado ali, então tira o número e, né, vai ter que ir pulando as casinhas. Então, dá para jogar em grupo, porque tem bastante pecinhas, né? Tem bastante perguntas aqui relacionadas à água, ao sistema da água, né? Então, aqui já dá para trabalhar, né, com esse jogo, a matéria de ciências, né? Que fala ali sobre tudo sobre a água, né? Então, a importância da água, né? Então, é isso, gente, sobre os materiais que eu separei para vocês aqui. São esses. Separei bastante coisas aqui e espero que vocês tenham gostado. Então, gente, vocês viram ali, né, quantos materiais que se tem. Então, ali eu separei alguns, apenas alguns. Então, lá dentro, né, desse ambiente hospitalar, tem bem mais, porque os professores trabalham muito com jogos, com brinquedos, com brincadeiras. Então, ali eu citei apenas alguns. Também tem as brincadeiras, né, que são feitas oralmente, né? Então, é um leque, né, de maneiras de se aplicar uma atividade para a criança. A criança ali, ela aprende o tempo todo. E se é brincando, se é através de um jogo, ela aprende bem mais, porque é uma forma prazerosa para ela de aprender. Eu quero fazer aqui uma citação de Vygotsky, que ele fala a importância, né, do brincar para o desenvolvimento da criança. Então, alunos, vamos ver o que Vygotsky fala, né, sobre o brinquedo. Então, ali, para Vygotsky, o brinquedo não é um aspecto predominante da infância, mas é sem dúvida, um dos fatores mais importantes no seu desenvolvimento. Segundo ele, é através do brinquedo que a criança aprende a respeitar regras
e a controlar seus próprios comportamentos, que fora desta situação imaginária seria impossível ele compreender. O brinquedo dá início a uma série de mudanças no desenvolvimento interno da criança. Ao criar uma zona de desenvolvimento proximal que a leva a comportar-se além do habitual de sua idade, tanto cognitiva quanto afetiva. Então, ali, vocês puderam ver, né, a importância, vocês que já são professores, já trabalham na área, sabem, né, a importância que tem, principalmente na educação infantil, né, a importância que tem a ludicidade, o brinquedo, né, o jogo lá na hora de se aprender. Então, ali, né, só para completar, né, complementar isso que eu estou falando, né, Vygotsky já vem ali com uma fala super importante, falando sobre a importância do brinquedo, né, do brincar, do jogo. Na idade escolar, o brinquedo não desaparece, mas permeia a relação da criança com a realidade. Então, não é porque ele foi lá para o ensino fundamental, para as séries iniciais lá do ensino fundamental, para as séries do ensino fundamental, que ele deixou de ser criança, que ele gostou de deixar de brincar. Não, ele continua sendo criança, ele continua gostando de brincar. Então, é bem diferente, né, esse aspecto lá da pedagogia hospitalar, porque lá a criança aprende brincando, aprende de forma como na escola, com papel, né, livros e computadores, aprende, mas também aprende de forma lúdica. Então, lá eles fazem essa interação entre os dois, o lúdico e a forma tradicional de se aprender, né? Nesse aspecto. Então, ali, o brinquedo tem, assim, a sua continuação interior e se manifesta no jogo de significados da instrução escolar e no trabalho cercado por regras, ou seja, o brinquedo se perpetua nas situações imaginárias criadas pelos jogos de linguagem. Enfim, o brincar é um direito, não é um fator que concedemos ou não às crianças hospitalizadas. Era brincando, ali é um exemplo, né, que eles estão dando. Era brincando que Camila e Jéssica e outras crianças reelaboravam as suas vivências no hospital. Compreendiam melhor a situação de hospitalização e se tornavam mais saudáveis. Então, fazendo assim uma consideração nesse texto ali, né, esse texto procurou demonstrar, né, as diferentes dimensões que o trabalho pedagógico pode assumir junto às crianças hospitalizadas. Valendo-se, né, do estudo de Vallon e Vygotsky, procurou analisar mediante a importância que as relações sociais assumem no contexto hospitalar, né, as possibilidades de interlocução entre a educação e a saúde. Porque é através da relação interpessoal concreta que a criança constrói sua subjetividade. Portanto, a interação social, seja diretamente com outros membros da cultura, seja por meio dos diversos elementos do ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Vimos que, mesmo hospitalizada, a criança continua interagindo com o meio, aprendendo e se desenvolvendo. A pedagogia hospitalar deve oferecer e estimular este processo, dando oportunidade à criança para dizer sua palavra. A fala, como canal de expressão e instrumento de constituição do pensamento, deve ser estimulada através de atividades pedagógicas em que a criança tenha a oportunidade de se expressar livremente. Então, ali, tanto para Vallon
Quanto para Vygotsky, Hallon 1975, Vygotsky 2000. A aprendizagem está pautada na interação do indivíduo com o meio que ele está inserido. Vygotsky aborda que o desenvolvimento dos conceitos espontâneos, oriundo da experiência, e dos conceitos não espontâneos, os científicos, se relacionam e se influenciam mutuamente, embora seguindo caminhos diferentes desde o início. Tendem a se encontrar no final. Poderíamos interpretar os conceitos espontâneos da criança em situação hospitalar como os conceitos oriundos do senso comum e os conceitos científicos com aqueles de domínio do discurso médico. Então, ali, ou seja, ela vê mentalmente o objeto por trás da palavra. O mesmo pode ser dito em relação quando a criança significa sua ação. Esta deixa de ter uma existência real e passa a ser incorporada por dentro do contexto da brincadeira. Só para finalizar aqui, né, essa fala de Vygotsky, trazer uma fala dele ali, né, Vygotsky 2000, página 136. Em um sentido, no brinquedo, a criança é livre para determinar suas próprias ações. No entanto, em outros sentidos, é uma liberdade ilusória, pois suas ações são de fato subordinadas aos significados dos objetos e a criança age de acordo com eles. Então, queria fechar aqui com essa frase de Vygotsky, né? A importância que tem o brinquedo, né? Ali, né? A ludicidade para esse processo de aprendizagem da criança. Ele continuando a fala de Vygotsky sobre o brinquedo, né? Vygotsky 2000 ressaltou, do ano 2000, tá bom? Ele ressaltou a enorme influência que o brinquedo exerce no desenvolvimento da criança. É através do brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, descolada da realidade imediata, e passa a dominar os objetos independentemente daquilo que vê, contextualizando-os e ressignificando-os. O significado do brinquedo também foi uma categoria investigada por Vygotsky. Ele pesquisou muito, ele investiu muito para ver, né, o significado realmente do brinquedo. Se, em princípio, o significado subordina-se ao objeto, quando a criança constrói sua brincadeira. A relação se inverte e o objeto fica subordinado ao significado. Vygotsky exemplifica com a transformação do cabo de vassoura em um cavalo de pau. Uma coisa bem simples. Da imaginação da criança. Embora a criança ainda não seja capaz de imaginar um cavalo, né, complexo ali, com a cabeça, rabo, corpo, né, suas patas, sem qualquer referência a um suporte concreto. Ela já consegue separar o significado, um cavalo imaginário, de um objeto concreto, um cavalo real. No brinquedo, a criança opera com significados desligado dos objetos e as ações aos quais estão vinculados do mundo real. Do mesmo modo, ao transferir significados de um objeto para o outro, a criança não consegue distinguir a palavra da propriedade do objeto, que ela nomeia. A palavra é parte inerente ao objeto que se designa. Então, daí, ali com essa escuta pedagógica que o professor fez, ele conseguiu identificar, né, essa doença que a criança estava passando, essa adolescente, né, e ela se abriu com o professor.
né? Então, veja, né, a importância. É uma doença que ela não queria comentar com ninguém, ela não queria falar com ninguém, nem mesmo com os pais dela, né? Porque era difícil para ela, né? Mas o professor fazendo essa abordagem aí, ele conseguiu chegar até, né, esse ponto, né, da criança. Então aí precisa ter toda uma conversa antes, não é só chegar lá e falar, ai, vamos estudar. Não, tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, tudo antes com essa criança, com esse adolescente, com os pais dela, né? Então ali foi uma forma que o professor, uma abordagem que o professor teve para chegar, né, até essa adolescente. Então, daí a partir dali, né, ele começou a desenvolver o trabalho dele, né, para estar ali, né, passando os conteúdos para essa adolescente. Então, ele colocou um assunto pertinente a isso que ela estava vivendo, para ele dar continuidade ao seu trabalho. Ele continuando a fala de Vygotsky sobre o brinquedo, né, Vygotsky 2000 ressaltou, do ano 2000, tá bom? Ele ressaltou a enorme influência que o brinquedo exerce no desenvolvimento da criança. É através do brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, descolada da realidade imediata, e passa a dominar os objetos independentemente daquilo que vê, contextualizando-os e ressignificando-os. O significado do brinquedo também foi uma categoria investigada por Vygotsky. Ele pesquisou muito, ele, né, investiu muito para ver, né, o significado realmente do brinquedo. Se, em princípio, o significado subordina-se ao objeto, quando a criança constrói sua brincadeira. A relação se inverte e o objeto fica subordinado ao significado. Vygotsky exemplifica com a transformação do cabo de vassoura em um cavalo de pau. Uma coisa bem simples. Da imaginação da criança. Embora a criança ainda não seja capaz de imaginar um cavalo, né, complexo ali, com a cabeça, rabo, corpo, né, suas patas, sem qualquer referência a um suporte concreto. Ela já consegue separar o significado, um cavalo imaginário, de um objeto concreto, um cavalo real. No brinquedo, a criança opera com significados desligado dos objetos e as ações aos quais estão vinculados do mundo real. Do mesmo modo, ao transferir significados de um objeto para o outro, a criança não consegue distinguir a palavra da propriedade do objeto, que ela nomeia. A palavra é parte inerente ao objeto que se designa. Então, ali, ou seja, ela vê mentalmente o objeto por trás da palavra. O mesmo pode ser dito em relação quando a criança significa sua ação. Esta deixa de ter uma existência real e passa a ser incorporada por dentro do contexto da brincadeira. Só para finalizar aqui, né, essa fala de Vygotsky, trazer uma fala dele ali, né, Vygotsky 2000, página 136. Em um sentido, no brinquedo, a criança é livre para determinar suas próprias ações. No entanto, em outros sentidos, é uma liberdade ilusória, pois suas ações são de fato subordinadas aos significados dos objetos e a criança age de acordo com eles. Então, queria fechar aqui com essa frase de Vygotsky, né? A importância que tem o brinquedo, né? Ali, né? A ludicidade para esse processo de aprendizagem da criança.
agradecer a vocês pela participação, né? E espero que vocês tenham aprendido bastante também. Espero vocês na nossa última aula, que é sobre os desafios e, né, tirar dúvidas, né, que ficou sobre o curso.